Magnífico dia, amadas e amados deste perfil. Convido vocês todos para embarcarem comigo hoje nessa jornada onde nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. Tivemos uma aula ontem onde nós falamos sobre ativação de identidade. Quem não seguiu, pega o link aí nos stories, tá? Tá salva lá no Instagram, porque eu não deixo salvo aqui. E vamos dar início. Magnífico dia a todos. Que vocês obtenham clareza, que vocês acessem todos os drives e os códigos que serão compartilhados aqui hoje. E também, caderninho e canetinha do lado, tá? Não se esqueça. Eu quero começar falando sobre a depressão. A depressão, ela não é uma brincadeira, ela não é uma bobeira e ela precisa de atenção. O que é a depressão? A depressão é aquilo que te prende a uma vivência negativa, a uma experiência dolorosa que você não teve o apoio para ressignificá-la. A depressão, ela tem cura, assim também como a ansiedade. Mas primeiro vamos falar sobre a depressão. A depressão começa por quê? Porque você sofreu um abuso, tiraram algo de você, sabe? Negativamente você sofreu um estresse e ficou bloqueada e não teve como ressignificar, não teve entendimento. E o que isso acarreta? Isso acarreta a mágoa. Você vai cultivando dentro de você uma má água que te impede de ver a positividade da tua vida, quem você é, as coisas boas que você tem, as coisas boas que você pode fazer. Você não progride, você não prospera, você fica presa. E eu te digo isso por experiência própria. Eu tive dois episódios que mais me marcaram negativamente. Aos 12 anos eu sofri um abuso onde eu não tive apoio, né? E onde eu fui culpada de uma coisa que eu nem sabia que existia, como funcionava, enfim. Não vou entrar em detalhes. Mas a partir dali começou o meu processo de bloqueio, de crença limitante. Eu cresci achando que eu não merecia nada, eu cresci achando que eu era uma pessoa negativa, eu cresci pensando que eu não tinha condições de acessar nada de bom, porque as pessoas que teriam que me apoiar, que me amparar, foram as primeiras a virar as costas para mim. Eu me senti completamente sozinha e abandonada. E ainda assim, graças a Deus, Deus sempre esteve presente na minha vida, né? Eu não entendia com a clareza que eu entendo hoje. Mas ainda assim, naquela época, eu fui me fortificando e fui buscando viver de forma independente, a não depender de ninguém, a não ser do Senhor, do favor do Senhor. Eu sempre tive esse direcionamento na minha vida, mesmo antes da conexão que eu tenho com Ele hoje, que é inabalável. Então, anos depois de eu já ter feito a minha vida, né, de já saber caminhar com as minhas próprias pernas sobre o favor do Senhor, eu perdi o meu pai. Nessa época, meu pai fazia 21 anos esse ano que meu pai é falecido, mas naquela época ele era o meu melhor amigo. Era a única pessoa em quem eu confiava para contar as minhas coisas boas e também as ruins, né? Porque nós temos vários tipos de experiência na vida e ele era a única pessoa que largava a vida, largava tudo para me acudir, né? Para estar sempre presente. E um belo dia, Papai do Céu chamou meu pai de forma trágica. Meu pai estava trabalhando e tomou uma descarga elétrica de 12 mil volts. Foi embora instantaneamente. E aquilo me pegou muito de surpresa. Na época eu cantava na noite, então para mim foi um baque muito grande. Eu cheguei até a me revoltar com o Senhor. Eu perguntei, tanta gente ruim no mundo, tanta gente negativa, tanta gente que faz mal para idoso, para criança, e o Senhor chamou meu pai. Eu não compreendia, eu não aceitava. E eu fiquei 2 anos sem conseguir falar. Travou. Nisso eu engordei mais de 30 quilos. E nisso eu me afundei em mais crenças limitantes, em mais bloqueios. E fui vivendo uma vida na alienação. Sempre temente a Cristo, não entendendo os princípios dele. Hoje tenho a clareza de que isso aqui é uma jornada, nós não vamos ficar aqui para sementes. Eu tenho uma filha, vocês sabem, quem me acompanha sabe, ela tem 6 anos e a disciplina dela é toda voltada
na doutrina cristã, né? Nós é que não temos rótulo de congregação, porque o cristianismo ele não é uma religião, ele é um estilo de vida. A partir do momento que você se entrega ao Criador, você caminha de acordo com o que Jesus nos ensina diariamente. Então, o cristianismo é um estilo de vida. Você vive de acordo com o que está na palavra de Deus, de acordo com o que está na Bíblia. Então, a doutrina aqui em casa é essa. Eu falo para minha filha: filha, aprenda o máximo que você puder com mamãe e papai, porque um dia papai do céu vai chamar e a mamãe vai correndo, porque a mamãe quer morar no reino. Todos queremos morar no reino. A morte ela não precisa ser vista como uma coisa negativa, e sim como uma passagem. Nós precisamos passar pela morte para acessarmos ao reino, para encontrarmos com Jesus. Então essa é a doutrina referente à morte que eu coloco. Esse é o drive mental que eu coloco na mente da minha filha diariamente. Voltando a falar da depressão, eu fiquei vamos botar 24 anos até os meus 35, 36 em depressão. E repleta, mas completa de bloqueios e crenças limitantes. Na minha mente, eu achava que se todo mundo à minha volta estivesse feliz, estava tudo bem, que eu não importava. O que importava eram todos do meu ciclo sorridentes, contentes, enfim, eu não era prioridade. E a partir do momento que você se enxerga assim, você não se valoriza, você não percebe o quanto tu é amada, o quanto tu é especial, o quanto tu pode transformar não só a tua vida, mas também a vida do próximo, você vai se entregando mesmo, vai se alienando, aí começa a assistir coisas que não te agregam. Enfim, gente, o inimigo, o mundo, ele usa de diversos banquetes atrativos para tirar você do caminho do Senhor, para fazer com que você deixe de buscar o reino, né? Quando você fala assim, buscar o reino, nada mais é do que caminhar com justiça nos caminhos do Senhor. É fazer o bem, é ser canal de bênção. Mas onde eu consigo fazer isso? Tá aí. A gente fala assim, a palavra de Deus, ela é o manual da boa vida. Se você quer aprender a viver bem de fato, comece a estudar a palavra. Mas estudar não é apenas ler, porque o que mais vejo hoje em dia, eu converso com muita gente, né? Eu dou consulta, eu clareio, né? Eu desbloqueio esses bloqueios que impedem mesmo a gente de enxergar a vida como ela é e de entender qual é o nosso propósito com Cristo, o que Deus quer da gente aqui embaixo, né? Então, com as experiências de vida, com os estudos, você aprende mesmo a tomar o controle da tua vida e fazer dela a boa obra do Senhor. Voltando à história, o que aconteceu comigo? Eu fui uma pessoa que eu fui na palavra descobrindo que a minha vida, a minha experiência, a minha vitória sobre vitórias em vícios, a própria depressão que foi vencida, as crises de ansiedade, tudo estava aqui, gente. O tempo inteiro eu alimentava coisas negativas, eu buscava coisas, até músicas, gente. Até músicas, vocês pensam que as músicas são coisas que edificam? Algumas delas, nem todas. E não falo só da letra, não. Até a frequência negativa existe na melodia da música. É um estudo bem mais aprofundado que eu fiz, mas resumindo, tudo é frequência. Então você vibra na frequência que você emana. Se você não se enxerga amada, se você não se enxerga querida, se você não se enxerga especial, é essa vibração que você está mandando para o mundo. E o mundo vai te enxergar dessa forma. Então, quando eu, na minha depressão, olhava para mim e me sentia coitadinha, pequenininha, todainha, era isso que eu passava para as pessoas. As pessoas, elas não me enxergavam como um canal de bênção, porque eu não era. Eu não me sentia merecedora de nada, por causa da visão, por causa das mágoas que eu vivia alimentando diariamente dentro de mim. Então, quando eu despertei, com a chegada da Paloma, para ser mais exata, as coisas foram começando a se encaixarem, a fazerem sentido.
Porque tudo na vida tem seu tempo, tem sua hora, e tudo isso é no tempo do Senhor, não é no meu. O que para mim ficou claro? Deus sempre esteve presente e Ele sempre me deu o livre-arbítrio de fazer o que eu quisesse na hora que eu quisesse. Eu só era escrava das minhas escolhas e decisões. A vida inteira sempre teve um servo de Deus me falando que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu aceitava a palavra, mas não guardava no coração. Não buscava entender de fato o que era isso. E foi ajudando outras pessoas que eu fui me encontrando no caminho. Hoje eu sou uma pessoa que sou mãe, sou esposa, ajudo o próximo, trabalho na internet, desbloqueio mentes, ressignifico a maioria das crenças. Hoje, especialmente falando da depressão e da ansiedade, mas existe N bloqueios que a gente mesmo alimenta, sem perceber, por falta de conhecimento, por falta de interesse e às vezes, principalmente, porque a gente não foi doutrinado para se autocuidar. A gente foi doutrinado para sempre depender de alguma coisa. Aí você pergunta, existem tratamentos com remédios para depressão? Sim, existe. Mas o que os remédios fazem com você? Eles bloqueiam a tua sensibilidade. Você não sabe mais o que passa ao teu redor. Você não sabe mais que dia é hoje. Você fica mais alienada do que esse pessoal que só se alimenta de futilidades. Você fica sem noção. Sabe? Fica inerte. Parece um robô. Fica no automático a vida inteira. Me curei da depressão, para honra e glória do Senhor. Não tomei nunca nenhum medicamento. Vivi o meu processo, vivo até hoje, porque como é uma doença mental, se você não vigiar, você cai. Como tudo na vida, né? Então, para você que está sofrendo hoje de depressão, o primeiro passo é você ter a autoconsciência do teu problema. Porque você sendo consciente, eu tenho esse problema e eu não quero mais ter esse problema. É uma decisão que você vai tomar. A partir dessa decisão, você vai buscar dentro de você aonde foi que isso começou, para você aprender a ressignificar, dar um novo significado. Porque o teu cérebro, o nosso cérebro, ele é atemporal. E o que isso significa? Significa que ele não sabe a diferença entre passado, presente e futuro. Uma situação que você fica enxergando na tua mente negativamente, como é que você ressignifica isso? Você imagina a mesma situação, só que você dá um final diferente para isso. Se você foi bloqueado na escola, a professora te chamou de burro, de burra, como é que você ressignifica isso? Se você tiver a oportunidade de cruzar com a tua professora, você vai dizer para ela, não, eu não sou burra. Pelo contrário, eu estudo tanto, eu busco conhecimento, eu tenho sede de conhecimento. Mas se você não pode encontrar com ela, na sua mente você enxerga o que eu acabei de falar agora. Mas não é uma vez só. Aí está o segredo para a libertação de todo e qualquer mal da sua vida. A repetição, a constância, a persistência, a disciplina diária. Mas a palavra disciplina é uma palavra que lembra uma coisa tão chata. Essa é a visão que você está dando. Porque a partir do momento que você é consciente que você precisa se livrar do mal que está te afligindo, o buscar é prazeroso. A formação desse hábito vai te fazer prosperar em todas as áreas da tua vida. Imagina o quão livre você vai ser, acordar pela manhã já sorrindo, agradecendo a Deus por mais um diamante que Ele te deu, onde você é capaz de fazer da tua vida a boa obra dele. Sendo canal de bênção, estudando a palavra, transbordando na vida daqueles que você ama e aconselhando. Porque a vida, ela é um transbordar. Todo dia, o Papai do Céu te dá uma sementinha. O que você faz com ela? Guarda para você? Aquele que retém não prospera. Aquele que retém não se ajuda e não ajuda ninguém. Bom, eu quero deixar claro para vocês que dúvidas e informações, ou vocês deixem nos comentários aqui, ou vocês deixem lá no grupo, lá no WhatsApp, onde a gente fica mais pertinho
e eu posso conhecer um pouco mais de você. Agora vamos falar da ansiedade. Já que a depressão ela é excesso de passado, a ansiedade ela é excesso de futuro, porque você fica aí sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu, uma coisa que ainda vai chegar, uma coisa que você está ansiando aí com todo o seu ser. Só que você esquece que o amanhã não existe. Além de pertencer ao Pai, né? O amanhã a Deus pertence. E a própria palavra do Senhor diz para a gente não se preocupar com o amanhã. Basta a gente se preocupar com o dia. Se eu tô lá na depressão, presa ao passado, me enchendo de passado negativo, a ansiedade é você se encher de coisas que você não sabe se vai acontecer, que você não sabe se é isso que Deus quer para você, para a tua vida. Então você tem que focar no hoje. A nossa obra é hoje. Eu estou transbordando aqui para você hoje. Eu não fiz script. Eu só sabia na aula de ontem que hoje eu deveria falar sobre depressão e ansiedade. Mas por que as coisas funcionam assim para mim? Porque eu estou conectada com Ele 24 horas do meu dia. Porque tudo que eu faço é a Ele que eu recorro primeiro. Antes de abrir a live que eu falei para Ele, Senhor, coloca as palavras na minha boca. E assim é feito. Graças a Deus, diariamente, levanto às 4 horas da manhã, já dizendo, eis-me aqui. Às vezes bem antes, porque Ele me chama. Falar de Deus é bom? Maravilhoso. Quando você tem a experiência com Ele. Quando você se permite se devolver a Ele. Muitos falam assim, você tem que aceitar a Jesus. Eu já falo diferente. Você não tem que aceitar, você tem que se devolver para Ele, porque foi Ele que te criou. Foi Ele que te amou primeiro. Você só escolheu se desviar. Então, se você é desviado ou se você não conhece, se devolva para Ele e dê a oportunidade de Ele governar sobre você. Assim você vai ver que você vai governar não só na sua vida, mas ser forte em todas as situações que a vida, o inimigo, enfim, qualquer negatividade que venha a se levantar sobre você, você vai ter o direcionamento do Espírito Santo para te ajudar. Não é que servir a Deus seja um mar de rosas, porque a própria palavra diz, né? Na vida teremos tribulações, mas ser forte e corajoso, porque Deus está conosco o tempo todo. É Ele quem nos capacita e nos patrocina a subirmos esses degraus, porque as dificuldades, os problemas, nada mais são do que degraus. Nada mais são o que a gente chama de problema, Deus chama de treinamento. Porque é ali que a gente tem a oportunidade de aprender, já que tudo é aprendizado, e subir nos degrauzinhos rumo ao reino. Eu costumo falar, e também está escrito na palavra, que quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Então eu vou parar por aqui, já enchi vocês de conteúdo, eu espero que vocês tenham anotado e qualquer dúvida estou à disposição. Aguardo vocês amanhã aqui nesse mesmo horário. Um beijinho no coração de cada um, sejamos luz e sal na terra. Eu botei hoje nos stories, né, que a gente não foi chamado para ser o docinho do mundo, e sim o sal da terra. Beijinho no coração de cada um e até a próxima aula.